Fala pessoal, tudo bem? Aliás, não tá tudo bem, né? Não tá tudo bem. Eu hoje gostaria de primeiramente pedir desculpa pelos barulhos de martelada e provavelmente de cachorro latindo. Tô com uma obra aqui em casa, então não tenho o que fazer. Mas não podia deixar de gravar o vídeo hoje, não podia mesmo. Não gravei ontem por conta disso, mas hoje não podia deixar de gravar. Eu gostaria, honestamente, que a minha maior revolta, a minha maior raiva, o meu maior arrependimento hoje fosse para falar da derrota horrível que o Flamengo teve contra o São Paulo, onde não conseguiu fazer nada durante o jogo. Mas infelizmente, hoje o assunto do vídeo só pode ser um único exclusivo e ele é bem pesado, ele é bem complicado, que foi a morte do Adílio. Ninguém esperava pela morte do Adílio, o Adílio que lutava contra um câncer de pâncreas, a gente sabia que ele não estava muito bem, mas no fundo a gente tinha aí a esperança de que ele ia voltar, de que ele ia retornar. Só que não aconteceu isso. Infelizmente, o Papai do Céu chamou e ele foi, né? Então, assim, perdemos. O futebol brasileiro como um todo perde. O futebol do mundo perde. Se você é anti-rubro-negro, você pode estar pensando, mas quem era o Adílio? Qual peso teve o Adílio? E se você não acompanhou a história do Flamengo, se você não acompanhou a história desse atleta, eu te falo, acompanhe. Vá atrás. Porque o Adílio foi revolucionário. O Adílio foi, para muitos, o que hoje nós temos de meio campo moderno. Foi ele. Ele que começou a dar origem com isso. Ele que se espetava na área, ele que saía e chegava como elemento surpresa. Ele que fez parte daquele time histórico do Flamengo. Aquele que para mim é o melhor time que o Flamengo já teve na sua história e provavelmente vai ser o melhor time que já teve hoje, no passado e no futuro. Porque foi uma constelação. Aquele time era uma constelação. E muito se dá por conta de, obviamente, eu vou falar do Zico, óbvio, mas óbvio que tem também o peso de outros tantos jogadores que fizeram com que o Flamengo tivesse aquele nível. Tô falando do Júnior, tô falando do Raul no gol, pode ser até o Gilmar se você queira. Tô falando também do meio campo com o Adílio, com o Zico, com o Andrade. Tô falando, obviamente, do elenco como um todo. Mas entendam, o Adílio foi um jogador muito capacitado, muito mesmo. E assim, ele marcou uma geração, marcou uma época. Ele é lembrado por diversos torcedores do Flamengo e de outros times também. O pessoal sabe da posição que o Adílio exerceu durante a sua carreira. Ele não foi somente um meio-campista, ele foi um dos melhores meio-campistas, ele revolucionou a posição dele, ele deu alegrias a muitos torcedores, que eu posso dizer, do Flamengo, e ele fez com que o Flamengo saísse de um patamar onde ele era só mais um clube, porque o Flamengo até o Mundial era só um clube, para um patamar de gigante, um patamar de um time que venceu um elenco europeu e se tornou o melhor time do mundo. Óbvio, de novo, o Zico teve muita participação nisso. Outros diversos jogadores como Leandro, como Tita, Nunes, Andrade, eu posso citar aqui a escalação inteira do Flamengo, fizeram com que o Flamengo fosse o que ele é hoje. Mas é uma pena gigantesca, é uma perda enorme a morte do Adílio. Então, nesse vídeo, eu queria expressar meus sentimentos e as condolências, não somente à família do Adílio, mas a toda a nação rubro-negra e a todo amante do futebol que perde um grande craque, que foi o Adílio. Perde, sim, perde. Nós perdemos. O futebol brasileiro perde. O futebol como esporte perde. Porque toda vez que nós perdemos um grandíssimo jogador, o futebol como um todo perde. Bom, não vou falar somente da morte do Adílio nesse vídeo. Eu vou comentar também sobre a derrota do Flamengo para São Paulo, que foi ridículo. O Flamengo não jogou futebol. O Flamengo não conseguiu criar nenhum problema para o São Paulo. Se nós antes estávamos zoando o Palmeiras por conta do resultado que nós tivemos contra ele, eu posso fazer aqui uma analogia e dizer que o Flamengo foi tão ruim quanto o Palmeiras naquele jogo. O Flamengo não ameaçou o gol de São Paulo, o Flamengo não criou, o Flamengo não chutou, o Flamengo não existiu durante aquela partida. Foi um jogo horrível, foi um jogo ridículo e tudo bem que foram reservas, mas são as reservas de um grande clube, são as reservas que, se você parar para pensar, valem um caminhão de dinheiro. Então não poderiam fazer esse papelão e com isso
perdemos a liderança. Nem sequer um empate nós podemos comemorar, porque se o Flamengo empatasse, ainda poderia dizer o seguinte: temos um jogo a menos e caso a gente vença, ficaríamos um ponto à frente do Botafogo. Mas nem isso. O Flamengo perdeu, o Flamengo não existiu, foi derrotado, perdeu a liderança. Bom, só para terminar o vídeo, quero falar um pouquinho sobre o Zenit, que segundo informações recentes, vai ofertar o Claudinho para o Palmeiras, juntamente com uma compensação salarial e financeira de passe, óbvio. Pode ser que o valor da transação chegue a 25 milhões de euros. E aí o Zenit tenta, claro, trocar o Claudinho mais um valor pelo Rafael Veiga. Honestamente, não acho que valha. Acho que o Claudinho é mais jogador do que o Veiga, mas eu não sou o senhor das negociações e nem mesmo o melhor analista técnico do futebol, né? Então, o Zenit acha que vale a pena. O que isso significa? Por que isso é relevante para o Flamengo? Porque o Zenit sinaliza que não vai negociar o Claudinho com o Flamengo nem ontem, nem hoje e nem nunca. Porque o desejo deles é trocar o Claudinho por um jogador mais novo com o mesmo patamar. E eles miram o Veiga para isso. Tentaram outro jogador, mas não conseguiram. E agora estão tentando usar o Claudinho como moeda de troca. Se vai dar certo ou se não vai dar, a gente só vai saber no final da janela de transferência. E aí se o Claudinho vem ou não. Mas eu digo para vocês, acho que o Claudinho não vem e acabou. Bom, esse é o vídeo. Se inscreve no canal, deixa nos comentários, por favor, um grande momento do Adílio, se você viu o Adílio jogar. Ou, se você é mais novo, um grande título que você acha que o Adílio ajudou, contribuiu muito para que o Flamengo vencesse. Bom, deixa o teu like, se inscreve no canal, aciona o sininho da notificação para ficar sabendo dos próximos vídeos e nos vemos no próximo vídeo. Fui!